Louvado seja o Senhor. Digo, louvado seja o Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, a palavra. Obrigado pelo pão da vida. Pedimos, Senhor, que assim que nos alimentares, possa nos fortalecer. Faça-nos crescer no Senhor. Que nós possamos nos levantar e fazer o que nos comandou a fazer, e como o povo antigo, e que se levantaram pela fé, e obedeceram pela fé, andaram pela fé, e tudo que fizeram pela fé, dê glória a Ti. Oramos para que nossa vida, o nosso ministério, tudo, possamos ou dizer, ou fazer, ou pregar, desejemos, traga glória a Ti. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Voltamos para Hebreus capítulo 11. E a este tempo estamos considerando fé de novo. Fé indisputável, fé imperativa, fé indispensável para a redenção da justiça e para o arrebatamento. Olhamos para Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por seus e depois de morto ainda fala. Pela fé, Abel, verso 5. Verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. No verso 6 diz: porque sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé, confiança em Deus, confidência em Deus, dependência total a Deus, mas, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus para a salvação, aquele que se aproxima a Deus, ele vem com uma experiência profunda no Senhor. Ele, ou aquele que vem a Deus, vem a sua força, o seu poder, vem para que a sua oração seja respondida. Aquele que vem a Deus deve crer, porque e crer que Ele é o galardoador dos que o buscam. Verso 7. Pela fé, isso não é uma surpresa, que aqueles dias antigos, desde Adão e Eva, saíram do Jardim de Éden. Não havia ainda a Bíblia escrita, mas mesmo assim, a palavra que ouviram do Senhor, através de Adão, a palavra que ouviram do Senhor, pela boca de Deus, vinda de Deus, chegando a eles e passando de uma pessoa para outra, existiu uma fé implícita. Tinha uma fé confiante no Senhor, que Deus disse, mesmo para aquele tempo antigo, sem fé é impossível agradar-lhe. Arão, e quanto mais
quando completou-se o cânon da Escritura, agora nos é dado. Há pessoas, vemos os exemplos, seu estilo de vida, vemos os resultados da sua fé. Agora, é mais fácil para crer em Deus por todas as mensagens e por todas as Escrituras e tudo que alcançamos. Agora viemos a Noé, pela fé, Noé, sendo advertido, das coisas ainda não vistas, ele moveu-se com temor e preparou a arca para a salvação da sua casa e para a preservação da sua família, e pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro de justiça, que é segundo a fé. Pela fé. Olhando para estes versos, vimos Abel, vimos Enoque, vimos Noé. Olhamos a conclusão que Deus faz de como eles viveram pela fé. A fé é indispensável para a redenção, amém, para a justiça, Noé, e para o arrebatamento. Três coisas aqui. Número 1, redenção, através do sacrifício substitucional. Número 2, olhamos para o arrebatamento dos santificados santos permanentes. Número 3, a justiça e na sociedade pecaminosa. Sociedade pecaminosa. Ainda assim, foi possível que pela fé, Noé, vivendo num lugar tal, viver numa sociedade tal, brava, ruinosa e pecaminosa. Ainda assim, numa sociedade tal, pode viver uma vida justa, aceitável a Deus, aprovada por Deus e afirmada pelo Senhor Ele mesmo. Voltemos para o número 1. Redenção, através do sacrifício substitucional, Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Como pregadores, ensinadores, vocês sabem que Caim e Abel nasceram de Adão e Eva. E tinham saído do jardim e foram nascidos fora do jardim, fora do lugar que o Senhor tinha preparado para eles. Agora, quando saíram, lembrai-vos que Adão agora era um condenado culpado. Eva, culpada, uma mulher injusta. Assim como Deus lhes mandou embora, matou um cordeiro e lhes vestiu, lhes cobriu pela pele daquele animal. Aprendemos pela revelação que se tinham que ser cobertos, se seus pecados tinham que ser cobertos, se suas iniquidades tinham que ser perdoados, cancelados e cobertos, precisavam de um substituto que morreria em seu lugar, e assim teriam a redenção. A obra de suas mãos não eram suficientes. As folhas que levaram e se cobriram com elas não cobriram nenhuma nudez. Daí que tiveram uma mensagem de que o único caminho de Caim e Abel,
que conheceram acerca de tal ou a oferta substitucionária através de Adão e Eva. O testemunho que Deus fez, o testemunho do que Deus eventualmente fez para a salvação da humanidade. E assim, Abel aceitou isso. Ele pensou nisso, agiu nisso e creio que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A matança e o derramamento do sangue, ele creu que aquele substituto morreu por ele, fez maior sacrifício e excelente. Caim, do outro lado, tomou do fruto da terra. Lembrai-vos que a terra foi amaldiçoada e é dali que veio, já estava sobre a superfície. E Caim queria se livrar da maldição do homem pelo fruto da terra que foi amaldiçoado. Impossível. Ele não pensou bem. Porque as obras das suas mãos, as obras do homem, oferecendo o fruto amaldiçoado, que vem de uma terra amaldiçoada, não te admires. O sacrifício não é aceitável. Mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual ele, Abel, alcançou o testemunho de que era justo. A fé é contada como justiça. O sacrifício aceitável trouxe a ele a justiça do Senhor. E somos ditos que Deus deu testemunho dos seus dons e por ela, ou por essa oferta, e por ela, depois de morto, ainda fala a nós. As obras de nossas mãos não podem apagar os pecados da nossa vida. Abel creu no testemunho, creu na palavra e pela fé foi-lhe contado como justiça. 3 coisas aqui. Número 1, o sacrifício derramado para a redenção da alma. 2, o Salvador apontado para a remissão de todo o pecado. 3, a nossa salvação conhecida e reconciliação. Número 1, o sacrifício derramado para a redenção da alma. A palavra de Deus nos diz que o sangue é o que é aceitável ao Senhor para nossa redenção. Levíticos 17, 11. Porque a vida, e Deus diz, porque a alma porque a alma da carne existe no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Se alguém age como Caim, serviço, obras, habilidade, meus feitos, o tipo de esforço humanitário para o sacrifício da redenção é estranho, como Caim, até depois de se tornar filho de Deus. Se pensarmos que nossas obras têm maior valor do que o sangue que nos foi dado, dizemos que eu fiz isso, mereço aquilo, por causa daquilo que eu tenho feito. Por causa daquilo que tenho feito,
voltamos para o campo de Caim. Mas diz: o sangue no altar vos tenho dado para a expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Hebreus capítulo 9, 22. Hebreus 9, 22 diz: e quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, e sem o derramamento de sangue, não está-se a falar do homicídio, está-se a falar do sangue de Jesus. Sem o derramamento do sangue, não há redenção. Daí que, qual é a razão da terra para a tua salvação? O sangue de Cristo. Qual é a razão? O enraizamento do seu testemunho. O sangue de Cristo. O que é que tu tens? Que é a realidade, és resgatado. É da maldição da lepra, o julgamento por vir. É o sangue de Cristo, porque sem o derramamento de sangue não há redenção. Número 2 aqui. Número 2. Olhamos para o Salvador apontado para a remissão de todos os pecados. Olha o que nos diz em Atos capítulo 10, 40. Diz: ele, apontando a Cristo, referindo àquele que morreu na cruz de Calvário por mim, a este ressuscitou Deus, é o Filho de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não o anjo, o seu Filho unigênito, não um animal agora, mas o seu Filho unigênito dos céus. A esse Deus ressuscitou ao terceiro dia e o fez que se manifestasse abertamente. No 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todo aquele, aqui, lá, em qualquer lugar, em todos os lugares, em qualquer geração, a partir daquele tempo até ao fim dos tempos, todo aquele que nele crê, temos a remissão, a remoção, o perdão e a remoção dos pecados. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram, Abel reconheceu que era pecador, nascido no pecado, vivendo no pecado, para ter a reconciliação com Deus e ter o relacionamento com Deus e ter a justiça aceitável a Deus, precisava da reconciliação e redenção. E precisava de remissão de todos os seus pecados. Todos pecaram. Caim também reconheceu que era pecador. Todas as pessoas a seguir eram pecadoras, nascidas no pecado, vivendo no pecado, pelo nascimento é pecador, pelas práticas era pecador, e a partir daí continuou assim, nascido, vivendo, e o destino também estava longe de Deus. Pecado separa-nos de Deus, aqui na terra, assim na eternidade. Haverá um vácuo, tem que haver uma ponte que te conecta com Deus Todo-Poderoso. Precisa do sacrifício. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24 diz:
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É o único lugar, quer estás aqui em África, estás lá na Ásia, estás lá na América, em qualquer lugar onde você estiver, em qualquer lugar de onde você vem, é somente através da graça que temos a redenção em Cristo. No verso 25, nos lembra aqui, ao qual Deus propôs para propiciação a recuperação dos nossos pecados, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Verso 26, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para aquele que crê em Jesus. Há algumas pessoas que somente referem à fé passada que foi perdida no tempo presente e dizem 1900 e tal, 1940 e tal, crie, mas a palavra que conheceu muito bem diz: quem crê em Jesus, a fé que já não está mais lá, não é mais ativa, não é mais viva, eles têm lido muitos comentários teológicos e chegou ao ponto em que pensa que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não. Dizemos que ela é a palavra de Deus. Todas as escrituras foram dadas pela inspiração. Não que contém a palavra de Deus. Algumas partes, os detalhes históricos, não inspiradas. Há coisas que a Bíblia diz, aconteceu. Não aconteceu assim. Leram tanto, e lhes confusionou as escritas confusionam as pessoas. Então, criam antes, porque criam de todo o seu coração espiritual, mas tudo já cessou e agora já não estão mais certos, já não continuam crendo. Há pessoas que tiveram o presente relacionamento com Deus e tiveram reconciliação com Deus, creram no ponto da salvação inicial, continuam crendo aquela mesma verdade. Jesus morreu por mim e Jesus tirou todos os meus pecados. E eu ainda creio de que esse é o único meio da minha salvação, o perdão, a reconciliação, a justificação vem para as pessoas que crê em Jesus. Dê-me um bom amém. Número 3 aqui. Número 3. A salvação conhecida, reconhecida e reconciliação. Salvação reconhecida. Salvação, reconciliação reconhecida por Deus Ele mesmo. Nos diz em Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui o apóstolo Paulo falava aos Efésios, eram gentios, tu e eu, ele também, o judeu,
foi obediente à lei dos profetas. De tudo que ele sabia é que não lhe salvou, tudo que ele sabia não lhe salvou. Estava na tradição dos anciãos, mas isso tudo não o salvou. Era um homem religioso e disse: nada, não se aproveitou nada na religião judaica, mas tudo isso não lhe contou na salvação. E qualquer que seja o padrão, qualquer que seja o teu entendimento, qualquer que seja a sua altura, a tua altura na defesa da religião, isso não salva. Agora, é pela graça. Sois salvos. Se alguém clama a salvação, a salvação dos céus, pelo Senhor, a salvação que te tira da terra para a glória, pela graça, sois salvos. Pela imersão, pela compaixão de Deus, a graça de Deus, pelo amor de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça, a salvação é providenciada para todos. Sim, eu alcancei pela graça. A graça vem para todos. A graça de Deus é disponível para cada um. Quando se torna pessoal, é a fé. A graça disponível, graça geral, graça feita conhecida a todos, e a graça que traz a salvação apareceu a todos. E todos não são todos salvos automaticamente por causa daquela graça. Não. Fé. A fé pessoal e confiança e confidência em Deus de que Cristo morreu por mim. Morreu pelo mundo. Vá além disso. Morreu por todos os pecadores. Vá além disso. Então, se eu digo, eu creio que Cristo morreu por mim e através da sua morte eu tenho o perdão, a remissão de todos os meus pecados. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Pessoas religiosas pensam que é por eles mesmas. Pessoas inteligentes que sabem como ler, mas não têm a inspiração do Espírito de Deus para explicar para eles. Eles conhecem o padrão, conhecem a palavra, não há nenhuma palavra difícil, todos podem ler. Nós dizemos, pela graça somos salvos, não é difícil, pela fé. Essa palavra, isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, mas o Espírito de Deus perde-se. Eles mal interpretam isso, eles mal apontam isso. O Espírito de Deus tem que indicar que você é o homem, você é a mulher. Quando você aceitar, sem brincadeira, quando você aceita isso, sem debater, quando você aceita isso, que Cristo morreu por mim, todas as vozes do mundo que trazem a condenação não terão efeito. Importa que tenha a certeza da salvação, que este é o dom de Deus. Alguém diga amém. Deus te ofereceu o seu dom. Não vai deixar o dom ao lado e começar a correr o teu comportamento, atrás do teu comportamento, as tuas ações. Olha para a graça que te salva, que remove a rejeição de todos os pecadores. Eu oro que essa graça venha frescamente à tua vida. Ponto número 2. Estamos a olhar. O arrebatamento dos santos firmes. Hebreus 11.
5. Pela fé, Enoque foi transladado. Eu quero que tu entendas a palavra que nos diz, até o ponto de ter o primeiro toque com Deus e de Deus, pela fé. A partir do ponto do êxito do tempo final aqui na terra, que a pessoa como Enoque foi levado ao céu pela fé. O começo pela fé. O clímax até a consumação pela fé. Agora, a continuação entre o começo e o clímax, tudo pela fé. Não te esqueças. Começa pela fé. Continua, fica com Deus pela fé. E depois, final, pela fé. Muitas coisas acontecem pelo caminho, desde o começo e o fim. O conhecimento vem desde o começo para o fim. A habilidade vem desde o começo até ao fim. Atividades vêm desde o princípio e até o fim. Mas por favor não te esqueças que essas coisas todas que vêm, oportunidades para servir, oportunidade para orar, oportunidade para exercitar os dons, oportunidade para ser comissionado. Todas essas coisas vêm entre o ponto inicial e o ponto final. Tudo tem que ser subjugado debaixo da palavra fé. Por quê? É tudo pela fé. Que Deus nos ajude. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladaram, visto que antes da sua transladação alcançou este testemunho, que agradara a Deus. Agradar a Deus. Lembra-te que dois podem andar juntos, excepto que estejam em concórdia. Enoque agradou a Deus, não podia agradar a Deus se não estivesse em concórdia com Deus. Pelo padrão, as Escrituras, em tudo, ele com ele, se você estivesse a argumentar, debatendo, sem mim, isso aceito, não pode andar com Deus. Deus disse alguma coisa. Ele fez mentiroso, porque você, como homem, arrebatado, que lhes deu a restauração dos mortos, então crê nisso. Se você não crer nisso, está-se a cortar das pessoas que têm a preparação e o plano bem agindo para o clímax do relacionamento com Deus. Mas, pela fé, Enoque foi transladado. Sim, andou com Deus. Sim, era justo. Sim, era justo, reto. Tudo que Deus queria, ele fez. Isso, menos fé, não terá o arrebatamento. Viver justo, eu faço reto, eles são retos, eu ando reto, eu sou bom samaritano, tudo isso, sem fé em Deus, todo o J, todo o T, assim, tudo que Deus fez, não lhe faz como mentiroso, não negas a ele. Você sabe que crês tudo que Deus disse, é exatamente assim. E você viver de acordo com a fé que tem a confiança em Deus, por aquela fé, Enoque foi transladado para que não visse a morte. E teve esse testemunho.
antes da sua transladação, agradou a Deus. Diz no verso 6: ora, sem fé, pode ir à Santa Terra, a Terra Santa, e dizer que eu fui à Terra Santa. Sim, resolva. Sem fé é impossível agradar a Deus. Estabelecemos isso, estabeleci aquilo. Eu tomei o cristianismo para aquela aldeia, para aquela cidade, para aquele estado, para aquela nação. Amigo, relaxe, pare. Sem fé em Deus, você é uma pessoa filantrópica. Você pensa que tem feito tudo isso. Sim, onde está a tua fé em Deus? A tua fé em Cristo? Será que tu crês absolutamente de que isto Cristo é o único Salvador? Não há outra coisa que te pode salvar. Porque sem fé é impossível. Não é somente difícil, é impossível. É impossível agradar a Ele. Ora, porque aquele que vem a Deus deve crer. Deve crer. Não precisa de aprender outra linguagem, mas importa crer. Não terá o privilégio de abençoar outras pessoas. Daquilo que não tem, daquilo que tem, mas o importante deve crer de que Deus é quem salva pela fé, é o que a Bíblia revela, Ele é o galardoador dos que o buscam. 3 coisas aqui. Número 1, os primeiros participantes do privilégio da participação. Número 2, os primeiros proclamadores da fé. 3, a preparação pertinente, frutífero para o arrebatamento. Número 1, privilegiados participantes do arrebatamento. Olhamos para isso de novo. Gênesis 5, 22. Enoque. Quando Deus pronuncia morte a cada um, a morte em tudo, pensa nisso. A sentença da morte sobre o homem, da humanidade, em todos os lugares. Não havia ali promessa a ninguém de que escaparia. Mesmo animais, a morte veio sobre a humanidade, a morte veio para todos os animais. Não houve promessa de que qualquer animal viveria sem morrer. Mesmo a vegetação, a morte veio em tudo. As árvores podem estar lá muitos anos. Eventualmente aquela árvore vai morrer, a erva vai morrer, tudo na terra. A sentença da morte passou para cada um. E Enoque, olhando a história, olhando as pessoas a partir de Adão, Eva e outros, tudo que ele soube é que a penalidade da morte tomou lugar em cada um. Como é que então alguém se soletra que, ainda que a penalidade da morte é universal, ainda assim, quando Deus lhe disse, ele creu. Quando Deus te diz alguma coisa quase impossível, quando Deus te diz alguma coisa que parece incrível, quando Deus te diz
alguma coisa aparentemente incrível, ainda assim você dizer: Ele é Deus. A lei não é para ele, é para a humanidade. Se ele me diz que não provarei a morte, quando você crer em Deus, sem voltar para a história, você crer em Deus, que tudo que for acontecer à tua volta, e a fé te separar e disseres, a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e diz, depois que gerou Metusala, 300 anos e gerou filhos e filhas. Andou com Deus. Estou certo que você tem ouvido de pessoas que dizem, eu costumo ter fé com Deus, grande fé em Deus, até que eu me casei, até que eu tive filhos. Sim, esses filhos, quando os filhos tornam-se adolescentes e correm para aqui, correm para lá, exatamente lhes disser algo não fazer, isso tudo afeta os seus corações. Mas diz, porque por causa das circunstâncias da família, já não posso mais crer de como eu queria antes. Não posso mais orar como antes orava. Não posso mais jejuar como costumava jejuar. Não posso mais confiar em Deus. Não posso mais depender em Deus como sempre dependi. Não contamos mais o tempo, porque este veio, aquele veio, mas Enoque, um homem casado, não somos ditos que a mulher foi arrebatada. Não. Os filhos e filhas não somos ditos que tiveram o privilégio da morte. Não sabemos porquê, mas uma coisa que sabemos é que o casamento, ele era casado, esposa boa, uma esposa maravilhosa. Ainda assim, Enoque reteu sua fé. Não se desculpou porque o casamento, tenho filhos, porque tenho responsabilidades, porque vivo numa comunidade corrompida. Ainda com isso, Enoque andou com Deus, depois de gerar Metusela, 300 anos. Enoque, como é que você fez isso? Um dia em cada tempo. Um desafio em cada tempo. Qualquer problema que vem em cada tempo, vencendo a tentação, uma tentação em cada tempo. Tendo vitória, uma vitória em cada tempo. E vencendo uma vez em cada tempo. Quando uma semana passa, um dia por vez, um dia em cada tempo, é de como o ano vem e passa. Um dia em cada tempo. Como é que uma década passou? Como é que um centurião, e ele viveu 300 anos e passaram. Verso 24 nos diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Há pessoas, desde o tempo de Gênesis, antes do dilúvio, souberam que um homem viveu uma vida distinta, diferente, e Deus o tomou, porque andou com Deus. Porque este homem alinhava-se com Deus em todo momento de cada dia. Você não pode andar com ele sem que tenha um total completo concorde. Número 2. A falta de lei proclamado para o arrebatamento. A palavra de Deus nos fala
João 14, 1 diz: mas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. 2. Na casa do meu pai há muitas moradas, tu tens que crer toda a palavra que ele disse. Se não fosse assim, eu vos teria dito: o Senhor não vai enganar ninguém, não vai motivar a ninguém. O Senhor não nos motiva com mentira, com a decepção. Eu não sei se você conhece o pregador, ou se tens conhecido alguns pregadores que falam mentiras, que tratam com decepção, dizem, têm bons motivos, apontam para que lhes mostre que se levantarem e correr. E começam a contar histórias, e começam a contar histórias de uma forma credível, mas são mentiras. Vai descobrir aqueles filósofos, aqueles testemunhos, aqueles que cobrem, e se tiver chance de voltar para o pregador, dizer: Senhor, eu investiguei da história que você contou, que aquela história, ela nos levantou, nos fez levantar e correr, mas, por favor, eu investiguei e vi que aquela história não era real. Amigo, não somos espertos quando pregamos, contamos muitas histórias más e boas. O fim não justifica o significado. Mentira é mentira. Decepção é decepção. Lembramos-nos quando éramos pequenos que mamãe não podia te fazer parar, e mamãe tinha intenção, e se ela dissesse alguma coisa, por favor, cala-te, você calava. E a mamãe pensava que alcancei a minha meta. O fim vai justificar o significado. E vai fazer alguma coisa. O polícia vem e o rapaz ou a rapariga vai parar. Sabe? Como eu sei. Aliás, mamãe ou papai vem, o menino ou o rapaz vão parar. E todos sabemos. E alguns dizem isso somente para alcançar aquilo que não podiam alcançar sozinhos. E a criança senta. A mentira é mentir. A mamãe pode não saber por nascer de novo, ou o papai não sabe. Justiça em Cristo, talvez, antes de vir à luz, é com eles. Mas agora, o pregador salvo, o pregador santificado, o pregador conhecendo a Bíblia, que todos os mentirosos terão a sua parte no lago de enxofre ardente, vivendo na mentira, motivando pessoas e lhes pôr em ação. Cristo nunca usou mentira para motivar a ninguém. Disse ele: na casa do meu pai há muitas mansões, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar para vós. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esse está o arrebatamento. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Primeiro, aos Coríntios 15, 51. O arrebatamento.
Ele diz, portanto, diz, não todos morreremos, mas seremos transformados. Diz, no momento, no abrir e fechar do olho, e quando a trombeta soar, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, é a ressurreição final, e diz, nós seremos transformados. Seremos transformados. Essa é a profecia do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que vivem em Cristo, Deus os trará com ele. Verso 15 diz, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não estamos vivos, não estamos mortos. Quando o Senhor voltar, diz, não precederemos os que dormem. Não vamos preceder, não iremos lhes impedir os que dormem. Verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Diz, a encontrar o Senhor nos ares. A encontrar o Senhor não no monte, para encontrar o Senhor não na monte das oliveiras, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos nós sempre com o Senhor. Estarás tu com o Senhor. O melhor amém. Viemos ao número 3 agora. Número 3. Nossa preparação pertinente para o arrebatamento. Preparação completa e pertinente para o arrebatamento. Lucas 21, 34. Aqui estão as palavras de Jesus. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse, cuidar de vós mesmos, temos que cuidar de nós mesmos. Há situações, circunstâncias que nos fazem esquecer-nos a nós mesmos. Faz-nos esquecer-nos a nós mesmos. Posições na vida, posições na igreja, nos faz esquecer-nos a nós mesmos. Títulos nos fazem esquecer-nos a nós mesmos. Mas Jesus disse, não deixem que algo suba em vossas mentes, posição, autoridade, controle, festas, serviços. Não deixem que isso mude as vossas cabeças e olhem por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez. Será que os crentes, discípulos de Cristo, não bebem? Não se intoxicam? Não. Com álcool? Não. Mas o sucesso pode entrar na cabeça e te intoxicar.
e chegar no seu cérebro e parece você agir como se estivesse bêbado. Quando você se embebeda, você fala de qualquer maneira, você pensa de qualquer maneira, o homem está bêbado. O álcool lhe fez bêbado. O conhecimento que chegou atingindo a cabeça lhe transformou. Diz, por qualquer outra coisa, não se carregue os vossos corações de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Os cuidados da vida. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Marido, não estás a agir, não fizeste o teu tempo devocional. Minha mulher, há alguma coisa agora que está me empurrando. Isso é maior do que a adoração a Deus. Isso é maior do que a devoção. Trabalhar, trabalhar, trabalhar é tão precioso. E agora, neste tempo, um mês, nunca teve tempo agora. Já não é fácil para orar os cuidados desta vida. Diz, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Verso 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Olha para isso. O laço. O dia virá sobre todos aqueles que habitam sobre a face de toda a terra. Você pode dizer, observadores, você pode ver como observador indo ao local do trabalho, tomando a vida de todos aqui na terra. Trabalho, emprego, tarefa, agora o número 1. Levantar-se muito cedo e você ir para o escritório, fica todo o tempo e no local de trabalho demanda cometimento total e atenção. Se tens que fechar, se te admitir, não terás tempo mais para o estudo bíblico. Tem que fazer o trabalho lá. E se a tua meta é promoção, a tua meta é reconhecimento, tu tens que ter um benefício da remuneração. Você é a pessoa que diz, eu sei, o arrebatamento tomará lugar a qualquer momento. E eu não quero que esse tempo me apanhe de improviso, porque como é um laço que virá sobre todos aqueles que habitam sobre toda a face da terra. No verso 36, diz, vigiai, pois, o crente real não tem liberdade de se ajuntar com o mundo. O que eles fazem, de como fazem, porque você é diferente. Eles não sabem da vinda do Senhor, você sabe acerca da vinda do Senhor. E tu sabes que tens que estar preparado. Vigiai, pois, e orai. E orai em todo o tempo. Orai em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Sabe de que Jesus disse, orai em todo o tempo. Orai em todo o tempo. Eu orei pelo livramento. Eu oro como guerreiro de oração. Cristo não falava disso. Eu oro para o sucesso. Eu oro para que eu seja no topo da minha profissão. Cristo não estava a referir a esse tipo de oração. Falava estar prontos para a vinda do Senhor. E diz, vigiai, pois,
em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Tu estarás preparado. Eu estarei preparado. Eu estarei preparado. E se eu não substituir a preparação pela profissão, se eu não substituir a corrida, alcançando, pegando outras pessoas, vindo ao reino e esquecer que eu tenho a salvação a proteger, a vida a viver para Deus, e eu tenho uma fé pessoal para reter. Há pessoas que esquecem isso. Somente trabalham, ainda que tenham feito o demais. O ponto é, podem ter o tempo para a vida pessoal, para a sua família. Eles se defendem. Eu tenho que usar todos os meus dedos para me cobrir. Não se prepara apenas para ser queimado. Esteja preparado para a vinda do Senhor. E tens que ter ouvidos para ouvir e o coração para entender. Viemos ao ponto número 3. Justiça em tudo, numa sociedade adâmica pecaminosa. Aqui, no terceiro mundo, lá no primeiro mundo, lá no segundo mundo, em todo lugar, a sociedade pecaminosa, mudam as coisas até que sabemos como anormais. A sociedade pecaminosa, ele tem feito muitas coisas. E há pessoas que já foram varridas por causa da sociedade pecaminosa. Não somente que é pecaminosa, é também endurecida. Estão quebrados. Eles têm um endurecimento tal. São tão duros. Dizem que isto é o que tem que ser feito. Especialmente quando alguém chega na posição, pensa que pode controlar o comportamento, controlar o teu estilo de vida de milhares de pessoas, somente por um édito de tudo quanto eles escrevem. Uma sociedade pecaminosa e endurecida. Mas você, no meio disso, tem que ver justamente. Porque, meu irmão, minha irmã, se você se extraviar e ofender a Deus, Deus não continuará dizendo: eu não quero que tu faça isso. Ainda que o novo polícia venha, a autoridade máxima que tem tomado o mundo, por causa daquela polícia, eu quero que guardar o meu emprego. Eu tenho que guardar a minha nacionalidade. Eu tenho que me conservar em boa posição das pessoas que têm poder e o controle. Não podes trazer essa desculpa onde quer que você vive. Pecaminoso, endurecida a sociedade, você se separa. No caso de Noé, olha para Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, moveu-se pelo temor e preparou a arca para a conservação da sua família, pela qual condenou o mundo e tornou-se o herdeiro da justiça
que é pela fé. Olha 3 coisas. Número 1, justiça consistente vivendo numa sociedade corrompida. 2, o trabalho corajoso sem descanso, sem considerar o sucesso. 3, relações fechadas com a submissão comendável. Número 1, justiça consistente vivendo numa sociedade corrompida. A Bíblia dá testemunho. Todo mundo se corrompeu e Deus disse: Noé, você te achei nesta geração. Quando o Senhor, para onde o Senhor nos chama, é a consistência na nossa vida. E onde performam as coisas, se você está lá e você, olhando a corrupção, tem que se separar. Você tem o nome no livro da vida, o Senhor está vigiando sobre a tua vida. E você viverá de como Ele quer que tu vivas, como Noé. Ele foi avisado por Deus, moveu-se com temor e construiu a arca e teve a salvação da sua família. Número 2, o trabalho corajoso sem cessar, sem considerar o sucesso. O sucesso do homem que pregou por longo tempo, assim que pregou por longo tempo, o pregador da justiça, ainda assim, não há nenhum simples convertido, nem da sua família. Olhando para ele, todos o rebaixavam, todos o ridiculavam. O tipo de mensagem: a chuva vem, e não temos visto nenhum sinal que de fato a chuva vem. E não havia meteorologistas, todos podiam ir perguntar. Quer saber a temperatura daqui nos próximos 10 anos? Queremos avaliar ou queremos afirmar o que Noé diz. E com todos os seus projetos se juntaram e disseram que não vimos nenhum sinal assim. A ciência não confirma o que Noé dizia. Ele lançou a mensagem, ainda assim, outros não creram. Ainda assim, ele permaneceu na palavra que o Senhor lhe revelou. É o que o Senhor espera de nós, de que sejamos corajosos, sem parar e trabalharmos, ainda se não se considera o que vimos. Número 3, o relacionamento perto e lealidade. Sim, a esposa de Noé. Você não plantar a fruta debaixo do sol e ela, obviamente, poderia ter feito e levado para o lugar mercantil e dizer: hey, será que você é mulher de Noé? De Noé, sim. Sabias o que o teu marido fala acerca? Será que tu crees isso? Não tens o cérebro do teu marido? Não. O cérebro é algo tão pequeno que teve a revelação: isso é para ti, isso é para ti. Filhos,
não tinham a escola, não tinham escola em casa, eles iam por lá fora. Você é filho do Senhor Noé? Sim. E você crê de que o teu pai está martelando, fazendo aquela arca? Sim. Mas a ciência não suporta o teu pai. Se Deus é maior do que a ciência, está suportando o meu pai. Creio. Você casa, você tem família, uma família fanática, sem educação, uma família sem direção, e naquilo que o resto do mundo não crê. Você casa naquela família? Sim, sim. Você crê todas aquelas coisas, das coisas científicas que dizem, sim, eu creio. Por quê? Vem de Deus. Ele teve lealdade dos membros da sua família. Aqui está você com a tua família. Você está na família. Viva o que a ciência não afirma. Me diga. Será que você crê no arrebatamento? Você crê na salvação? Você crê na santificação? Você crê que sem a santificação ninguém verá o Senhor? Mas outras igrejas não creem. A ciência não crê. Crê na criação e dizem, não. Há algumas coisas que se colapsaram, que se chocaram e assim o mundo tornou existente. Dizemos não. Você não crê na evolução e na criação. Você crê na criação? Não estou a vos escutar. As coisas que são excêntricas, com aquela excentricidade, obediência em tudo o que Deus disse, aqui estamos. Nós estamos no caminho do céu. Quando o arrebatamento vier, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que estivermos vivos, onde estamos nós? Onde estamos nós? Louvado seja o Senhor, pela fé você vai alcançar e seremos arrebatados juntamente nas nuvens e assim estaremos nós sempre estaremos com o Senhor. Estás tu aí? Levanta-te e fala com o Senhor em oração. E sempre estaremos com o Senhor. Abra a tua boca, fala com o Senhor em oração. Leva tudo que aprendeste ao Senhor. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me para estar preparado